O que é filosofia? Né? Hoje nós vamos estar abordando essa questão para que esses alunos que estão chegando no ensino médio, que nunca ouviram falar de filosofia, talvez tenham ouvido falar, mas não sabe o que realmente é a filosofia, qual é o seu papel na vida do ser humano e na sociedade. Né? Então a filosofia ela é algo extraordinário, maravilhoso, para quem tem essa sede, esse amor pela sabedoria, né? Pela busca da sabedoria. Inclusive a palavra filosofia, ela vem justamente dessa raiz, né? Philos, que quer dizer amigo, no sentido daquele amigo que envolve um amor fraternal, né? Não amigo como colega, amigo mesmo de verdade, aquele amigo, e Sofia, que quer dizer sabedoria. Então a palavra filosofia, ela é uma junção de filo, quer dizer amigo, aquele amigo que ama, o amor ligado ao amor fraterno, e a Sofia, que a sabedoria, a palavra grega para sabedoria. Então, existe até um livro, né, considerado um livro apócrifo da Bíblia, que não é adotado na Bíblia, que ele chama Pistis Sophia, né? Então, a própria fé e sabedoria. Então, a palavra Sofia quer dizer sabedoria. Algumas meninas têm esse nome, Sofia, né? E aí é sabedoria. Então, na verdade, nós podemos entender a filosofia como o amigo da sabedoria, no sentido daquele que tem amor pelo saber. Né? A filosofia, então, nós podemos entender desse ponto de vista. É aquela pessoa que pode ser visto como um amigo do saber, da sabedoria. E essa relação de amizade com a sabedoria, ela envolve um amor. E é justamente esse amor que impulsiona ao sujeito, à pessoa, à consciência, a buscar cada vez mais a sabedoria, porque ela é essa força que nasce nele, esse amor que nasce nele pelo saber, o impulsiona à busca da sabedoria. Então a palavra sabedoria, ela quer dizer, nesse sentido que eu estou colocando, amor à sabedoria. Tá? Então, um amor à sabedoria que envolve um amigo e a sabedoria. Então, vamos ter essa relação do sujeito e da sabedoria. Então, o amigo ele, por meio do impulso do amor que ele possui pelo saber, ele busca a sabedoria, ele se relaciona com a sabedoria. Então, não é todos que possuem esse amor capaz de impulsioná-lo a buscar a sabedoria. Né? O amor fraternal, esse amor fraternal em uma sociedade totalmente banalizada, né? É muito difícil você achar esse amor fraternal, é muito difícil. Né? Porque as relações das pessoas são baseadas no egoísmo. E é isso, justamente isso que a filosofia ela entra para desbanalizar. Né? O filósofo brasileiro chamado Paulo Giraldelli, ele cunhou uma palavra, né, para essa questão do papel da filosofia, que filosofia é desbanalizar o real. Né? O real está banalizado. Banal é quando a coisa se torna comum, corriqueiro. Né? Nós não percebemos a essência das coisas, é uma coisa banal. Por exemplo, eu falar assim, o mal se tornou banal. Então eu olho para uma pessoa na rua agredindo uma outra, isso para mim é comum. Eu tiro até foto para postar, fazer piadinha, né, no Facebook. Por isso é uma atitude banal. Então por que esse tipo de atitude ocorre? Porque está banal. O mundo se tornou um mundo banal. Né? Então a filosofia ela surge para desbanalizar e também para desbarbarizar. Por quê? O estado de violência, de barbárie que geralmente a sociedade capitalista ela promove, né? Ela produz muito essas barbáries. Então é necessário também que a filosofia entre juntamente com outras disciplinas da área de humanas para desbarbarizar. Né? Desbanalizar o real e desbarbarizar o real, a realidade. Então o papel da filosofia, ela tem esse papel do sujeito que ele busca a sabedoria, né? Ele vai buscar essa sabedoria. Então um sujeito que ele é um movimento, né? Então a filosofia seria um movimento de alguém que não sabe para
em busca de um conhecimento, de uma sabedoria. Então, o filósofo Aristóteles, ele deixa bem claro, né? O filósofo Aristóteles é um filósofo grego que nós vamos estudar, é um dos principais filósofos. Então, ele fala que a filosofia, ela é um movimento de alguém que não sabe em busca de um saber. E quando é que ocorre esse interesse pela busca do saber? Esse interesse pela busca do saber, ele ocorre, segundo o filósofo Aristóteles, quando a pessoa se espanta diante da realidade que está à sua frente. Esse espanto pode ser um espanto de admiração, como diz o outro filósofo que era discípulo de Aristóteles, chamado Platão. Esse filósofo ele fala que a filosofia se inicia pela admiração. Nós admiramos algo. E essa admiração, esse espanto, é que impulsiona a consciência a buscar o saber. Então, a consciência, ela está no seu primeiro nível, em nível de ignorância, e essa ignorância, ela busca, né, saber as coisas, e então ela tem esse impulso. Então, esse impulso que nós chamamos de amor à sabedoria. Então, é um impulso de alguém que não sabe em busca de um saber. O filósofo mais contemporâneo, conhecido, o filósofo francês conhecido como Michel Foucault, já faleceu, né, na década de 80. Esse filósofo, ele fala, ele tem dois pontos de vista, né? Ele coloca, primeiramente, a filosofia como uma busca da sabedoria, né? Entendendo o conhecimento que vem de fora, né? A busca do conhecimento fora, né? Fora do homem. Mas tem uma busca dentro de si também, como trabalho de cada um, que é o segundo ponto que ele coloca, que filosofia é uma busca de alguém que não sabe, né? Como colocou o filósofo Aristóteles, então é a busca de alguém que busca a sabedoria fora de si, né? Entendendo a sabedoria como um conhecimento buscado fora. Como nós realizamos nos nossos trabalhos escolares as pesquisas, né? Eu vou pesquisar sobre a liberdade ou sobre a política, algum tema da política, então eu vou investigar na história da filosofia diversos pensadores ou alguns pensadores relacionados com essa temática e vou trazer isso para dentro da minha percepção para construir um conceito sobre essa questão investigada, né? Então, nós vamos falar em um outro momento à frente sobre essa questão do conceito. Então, a filosofia para Michel Foucault primeiramente, ela tem dois momentos. Um momento de busca para fora, onde eu busco por meio das pesquisas o conhecimento, a sabedoria fora, e o segundo momento é a filosofia vista como a construção de si mesmo. É uma alta reflexão, um autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo. É onde eu uso a filosofia, a capacidade de reflexão para investigar a minha psique, por exemplo, os meus defeitos psicológicos, as minhas atitudes equivocadas e reativas. Aí eu vou usar a filosofia nesse segundo momento. Então, nesse sentido do segundo momento, segundo Michel Foucault, como construção da própria vida, como construção de si mesmo, como autoconhecimento, a filosofia, então, ela é vista aí como a construção da própria vida. Então, a filosofia, ela tem dois pontos. Então, um ponto que é a busca do conhecimento fora, por meio da pesquisa, e no segundo momento é o saber, a filosofia enquanto a construção de si mesmo, a construção da própria vida. Então, aí nós já percebemos, segundo Michel Foucault, que a filosofia tem um papel muito importante. O papel de nós adquirirmos a cultura, né, o conhecimento de fora, e de nós trabalharmos sobre nós mesmos, né, o autoconhecimento. E aí é nesse ponto que a filosofia, dentro do ensino médio, ela tem que ser vista. Tá? E aí a gente já começa a fazer o quê? Desbanalizar essa visão equivocada que há da filosofia. Tem pessoas que são até intelectuais, que têm uma visão muito equivocada da filosofia. Não entendem o que é filosofia. Mas isso tem algo por trás, né? Isso não é o acaso que trouxe isso.
né? Não é? Isso aí tem uma lógica, né, por trás disso, que manipulou essa situação para fazer as pessoas desacreditarem da filosofia e banalizar a filosofia, não dar crédito à filosofia, porque a filosofia é o papel dela dentro da educação, é desenvolver o cognitivo do aluno. O Paulo Giraldelli, um filósofo brasileiro, né, tem até um canal no YouTube, ele fala sobre a questão da deficiência, a deficiência cognitiva programada, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência cognitiva, ela é aquela pessoa que não desenvolveu a sua mente, a sua razão. Ela não desenvolveu a sua capacidade de pensamento. Então, ela se torna uma pessoa deficiente cognitiva, né? A palavra cognitiva vem da função de pensar. Então ela não sabe pensar, ela foi atrofiada, a capacidade dela de entendimento e de reflexão foi atrofiada, ela não consegue fazer uma leitura da realidade. E nem uma visão de si mesmo. Ela não tem consciência nem de si mesma e nem da realidade que está fora dela. Então aí entra um outro conceito que nós estudamos em filosofia, que é o conceito de alienação. Então uma pessoa alienada é uma pessoa que não possui a capacidade de reflexão. Ela não possui consciência de si e nem consciência do mundo que o cerca. Então ela é uma pessoa alienada. Então ela não se preocupa com o preço do feijão, com o preço do arroz, com as questões políticas que estão contra, por exemplo, os interesses da comunidade. Então, essas coisas que são apresentadas na realidade, esse tipo de pessoa alienada não tem interesse, não discute e foge, né? E foge porque, como ela é uma pessoa escrava, ela tem medo da responsabilidade, né? Ela tem medo. Então ela tem medo da liberdade porque tem medo da responsabilidade, como diz o filósofo Nietzsche, um filósofo alemão que nós vamos estudar também. Então a filosofia, ela vem então desbanalizando. Então ela, nesse primeiro momento da introdução, era isso que eu queria falar para vocês, sobre o que é a filosofia, né, a origem da palavra filosofia, o papel dela, né, na questão da construção do pensamento, né? Então a filosofia, ela é como no ensino médio nós vamos estudar a filosofia no sentido que eu coloquei aqui, nesse sentido da busca do conhecimento fora, que é quando o aluno vai buscar na história da filosofia, vai investigar, né, vai pesquisar, investigar o problema na história da filosofia, o que os filósofos falaram sobre isso, e o segundo momento é utilizar esse conhecimento, essa compreensão que ele teve do problema investigado para construir, né, a si mesmo, para construir a própria vida, para aplicar isso não só na construção de si mesmo, na compreensão de si mesmo, como utilizar esse conhecimento para transformar a sociedade, né, para se engajar politicamente, né, na sociedade como cidadão consciente, cidadão pensante, e aí fazer a intervenção na sociedade e mudar a realidade. Esse é o papel da filosofia e também da sociologia e, eu creio, de toda a ciência humana. Mas o papel da filosofia no ensino médio é servir o papel dela é desenvolver o pensamento do aluno. É ajudar o aluno a construir essa reflexão, a esse entendimento. Então é como se fosse o aluno para compreender o que é o papel da filosofia no ensino médio, é como um aluno que vai a uma academia para pegar os pesos e fortalecer o seu corpo por meio dos exercícios. E a filosofia, então, ela propõe exercícios, né, por meio de provocações, por meio de questionamentos, exercícios, problematizações, para que o aluno desenvolva, né, o seu cognitivo, como eu falei, a sua capacidade de pensar. E ele desenvolvendo, com o tempo, ele vai desenvolvendo essa capacidade cognitiva. E aí ele se torna um sujeito consciente de si. E aí não tem como ser mais programado pelos meios, né, de manipulação.
que tem aí, que nós temos aí, sabemos muito bem que esses meios de manipulação para vender, tá ligado com a questão comercial, com a questão política e com a questão religiosa, etc., que tudo utilizam de certos veículos, né, da mídia, de literatura, de conversa, de diálogo, para manipular o sujeito. E o sujeito que ele não desenvolveu a capacidade de reflexão, a consciência de si mesmo, ele então possui um cognitivo não desenvolvido, né? Então, é o que o Paulo Giraldelli fala, né, de deficiência cognitiva, né? Como ela tem uma deficiência cognitiva, como ela não conseguiu desenvolver o seu cognitivo, então ela se torna uma pessoa alienada, uma pessoa que não consegue criar os pensamentos próprios, né? Ela não tem autonomia, porque ela é alienada, ela perdeu a consciência de si e da realidade, então ela precisa, então ela o sistema, qualquer sistema aí de manipulação, vai utilizar dessa ignorância, né, desse adormecimento da consciência do indivíduo, para programar com as ideologias, né? Ideologias são ideias que representam uma certa visão de mundo, de uma certa classe social. Nós vamos estudar o que é ideologia também nessa questão do primeiro ano, né? Das aulas do primeiro ano, nós vamos estudar esse problema que é colocado, que é a questão das ideologias, que é um dos grandes fatores que leva a pessoa que programa a consciência do indivíduo que está adormecido, né? O indivíduo que tem a deficiência cognitiva. Então, o indivíduo que ele não possui um desenvolvimento cognitivo, por meio da filosofia, da reflexão, do despertar da consciência de si mesmo, ele acaba sendo programado, né? O filme Matrix mostra isso, né? Nós vamos estudar nas aulas futuras alguns pontos do filme Matrix associado ao mito da caverna do filósofo Platão, que é um filósofo central na história da filosofia, juntamente com Aristóteles, ao qual falei que a filosofia inicia-se com o espanto. Então nós vamos estudar isso. Então a filosofia, ela inicia com espanto. Então eu preciso me espantar. Eu preciso não aceitar as coisas como se fosse comum, né? Por exemplo, tem uma tirinha da Mafalda, que é um personagem de uma revista, de um argentino, e ele famoso, a Mafalda, todo mundo já viu essas tirinhas da Mafalda. E tem uma tirinha que mostra a Mafalda e a coleguinha dela, que eu não lembro o nome agora da coleguinha dela, que estão andando e diante de uma realidade há um espanto por parte da Mafalda e uma aceitação, uma banalidade no olhar da colega. Então a Mafalda vê uma pessoa ali na rua, um morador de rua, numa situação muito ruim, de pobreza, de miséria, e aquilo ela para diante da cena e fica olhando aquela situação humana, aquela condição humana. E aí a coleguinha dela pega ela, puxa ela e fala: vamos, deixa isso pra lá. Então a Mafalda se espantou com a situação humana daquele sujeito e buscou e compreendeu por que ela estava naquela situação, né? E ela falou para a amiga: se tivesse dado um emprego digno para essa pessoa, moradia digna, respeito, né, para essa pessoa, ela não estaria nessa condição humana. Então a Mafalda, ela teve um espanto, né? Aquela cena espantou a sua consciência, né? E aí, a partir desse espanto, ela chegou a concluir uma reflexão e falou para a amiga que estava adormecida e alienada diante da situação. Então, geralmente, a Mafalda teve uma atitude filosófica, né? Ela teve uma atitude filosófica diante a situação da realidade que se apresentou à sua consciência. Então, a Mafalda, ela teve o espanto. Então, o espanto é o que promove a nossa busca pelo conhecimento. Então eu preciso me espantar. Minhas crenças, os meus sistemas de crenças, os meus padrões de crença que eu carrego na minha mente, que é isso que causa o atrofiamento da mente, deixa a mente anestesiada, sem capacidade de reflexão, sem capacidade de ver o que é o real,
de analisar o que está por trás dos discursos, o que está por trás de uma propaganda, o que está por trás de uma manipulação política. Então, as pessoas precisam da filosofia para acordar. Então, ela acorda no momento que ela acorda, ela se espanta, né? Nossa, eu não sabia que isso era assim. E aí vem o espanto, e a partir do espanto ela começa a investigar, a buscar na história da filosofia uma resposta. E esse investigar, essa leitura dos textos, da investigação filosófica, sociológica, histórica, geográfica e outras mais, isso é um exercício, vai como se fosse um exercício que vai desenvolver no cognitivo do aluno. Da pessoa. E com o tempo a pessoa vai percebendo que ela vai crescendo, a visão dela vai se abrindo. E aí esse tipo de filosofia, que é uma filosofia voltada não para ficar falando de filósofo e de teorias filosóficas, mas uma filosofia que realmente proporcione ao aluno a desenvolver seu cognitivo e sair da caverna, da ignorância. É a filosofia que eu pretendo trabalhar com vocês, e os alunos que já estiveram aula comigo sabem muito bem disso, né? Nós vamos utilizar a história sim da filosofia, mas como instrumento de exercício, né? O exercício do pensamento. A partir daí é que eu vou redesenvolver a minha visão. É aí que se chama, que é a criação de conceitos. Então a filosofia, ela tem alguns momentos, né, que o aluno vai passar, que é o momento que ele vai ter o espanto, que é a sensibilização, né? Ele tem uma sensibilização diante de algum fato da realidade que incomoda, então isso espanta o aluno, e esse espanto vai levar ele a problematizar a realidade, porque ele não vai aceitar, ele vai questionar. Essa problematização é um questionamento. Por que isso é assim, não é de outra maneira? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando ele se espantar, por exemplo, com a questão de uma situação que ele entende como que ele conhece, ele sabe, já ouviu falar o que é democracia, e de repente algo dentro do contexto dele faz ele fazer um questionamento, o que é a filosofia, a democracia. Então ele pergunta, o que é a democracia? A que contexto ela se aplica? As relações familiares em que eu vivo são democráticas? E na escola, a democracia? Deve haver limite para a liberdade e a democracia? Tem que haver um limite aí? Será que a democracia tem alguma relação com a filosofia? A ideia de democracia é algo pronto e definido, ou muda conforme o lugar e a época? Então esse exemplo que eu estou dando aqui relacionado à democracia, ele pode ser usado com várias outras coisas, com a liberdade, com a política, o que é o amor, o que é a pobreza, né? Então nós na filosofia, o aluno que está começando, iniciando na filosofia, ele tem que aprender a ter uma atitude crítica, uma atitude filosófica diante da realidade, não aceitar as coisas prontas. Então, começa com esse questionamento. O que é isso? Por que isso é assim e não é de outra maneira? Quando ele começa a fazer esses tipos de questionamento, então o aluno começa a sair da caverna da ignorância. Ele começa a sair do estado de alienação. A sua consciência começa a acordar, despertar. E aí ele começa a desenvolver o cognitivo dele começa. Aí ninguém mais consegue manipular a sua consciência por meio de ideologias ou de outros tipo de coisa qualquer. Então, pessoal, filosofia seria, no primeiro momento, é muito mais amplo, né? Mas no primeiro momento, a filosofia, ela é isso, né? Ela é uma atitude do sujeito que busca uma sabedoria. Então, a filosofia é algo, não é um conhecimento pronto, mas é uma relação com a sabedoria. Então, o que é filosofia? Uma relação com a sabedoria. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele fala que não se ensina a filosofia, mas a filosofar. Então, é isso que eu pretendo aqui, e outros professores de filosofia que são sérios, né, vai trabalhar nessa perspectiva, né, levar o aluno a aprender a filosofar, como fala o filósofo Kant. Um outro filósofo chamado Antonio Gramsci, italiano, ele fala que todos nós nascemos filósofos, como o exemplo de uma criança que já quando ela aprende a falar, ela já começa a questionar, né,
questionar a sua realidade, a realidade que está em volta, perguntando para a mãe o que é isso, para o pai o que é isso. Ela quer saber, ela indaga. Então a filosofia é algo que já está dentro da alma da pessoa, do ser da pessoa. E então, só que ela foi obstruída, ela foi bloqueada, né? E aí que entra a questão do bloqueio dessa atitude filosófica que já vem desde a criança, que já é nata na criança, e aí a criança até os 7 anos aí começa aí formar sua personalidade, começa a ser programada, porque a personalidade, o ego, ele vem de fora, né? Ele é construído a partir dos valores de fora. E um papel da filosofia, como da psicologia, mais da filosofia, é realmente desconstruir isso que não é nós. Né? E a partir desse conhecimento, partindo do segundo ponto do Michel Foucault, do que é filosofia, construir a si mesmo e a própria vida. E não ser mais uma marionete e nem ser mais um conjunto de valores dado pela sociedade. Então, ela vai chegar no momento que a pessoa, para entrar na filosofia, ela precisa ter um amor, né? Um amor pela busca, pelo saber, amor pela libertação. Ela necessita ter essa consciência, né? Ela busca a liberdade. Ela tem que ser uma pessoa que tem esse desejo de se libertar, né? Essa vontade, esse desejo, e também que tem uma responsabilidade nesse processo dele se libertar, principalmente das falsas, né, opiniões, das falsas opiniões, não, das opiniões, porque opinião é a desgraça do mundo, segundo um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, filósofo também da geração do Michel Foucault. Então, olha o que o cara fala, a opinião é a desgraça do mundo. Por quê? Fica aí uma reflexão para vocês. Por que o professor Guilherme citou o Gilles Deleuze, a frase do Gilles Deleuze? A opinião é a desgraça do mundo. Partindo dessa perspectiva, de tudo que eu falei até agora, vamos fazer uma reflexão e vamos colocar isso em papel para ver como é que vocês pensam, o que dê o seu pensar, né? Faça uma reflexão sobre essa frase, a opinião é desgraça do mundo, tendo como base e fundamento tudo isso que nós falamos até agora. Valeu? Então fica na paz, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que é atitude filosófica e vamos falar um pouco sobre a questão do mito da caverna. Falou, pessoal, fica na paz.